Débora, a juíza e profetisa de Israel. Uma história que desafia a lógica e inspira qualquer um que ousa acreditar no impossível. Em uma época em que a liderança feminina era quase inconcebível, ela se destacou como uma das figuras mais impactantes da Bíblia. Débora foi escolhida por Deus, sim, uma mulher escolhida para liderar uma nação inteira em meio a opressões e conflitos. E o mais surpreendente, ela não apenas guiou, mas também enfrentou um dos maiores desafios militares de Israel, mostrando uma coragem e uma fé que muitos guerreiros talvez não tivessem. Quem poderia imaginar que a libertação viria das mãos de uma profetisa e juíza? Ao longo dessa história, você vai descobrir uma líder que não só acreditou, mas também inspirou todos ao seu redor a lutarem por uma causa maior. Essa é a jornada de uma mulher que provou que o impossível se torna possível quando a fé está no comando. Débora na Bíblia não era apenas uma mulher comum em meio ao povo de Israel. Ela era uma presença forte, firme, que impressionava quem tivesse a sorte, ou o privilégio, de ouvir suas palavras. Imagine alguém que, em plena crise, não hesitava, não recuava. Débora, uma juíza de Israel e profetisa, é o exemplo perfeito do que significa carregar o peso de uma liderança sem se deixar abalar. A história de Débora começa num tempo sombrio, quando os israelitas estavam oprimidos pelos cananeus, uma situação onde cada decisão, cada movimento, poderia custar vidas. E ali estava ela, uma mulher que sabia o que estava fazendo e que tinha confiança de todo o seu povo. Com essa coragem e determinação, Débora guiava cada israelita com um senso de segurança e esperança que poucos poderiam oferecer em meio a tamanha opressão. O que torna Débora uma figura ainda mais intrigante é a sua capacidade de exercer a liderança com compaixão e clareza. Ela não comandava apenas com palavras ou leis. Débora era alguém que liderava pelo exemplo, pela sua presença. Ser uma juíza naqueles tempos era uma missão repleta de desafios, especialmente numa sociedade onde as mulheres raramente tinham voz. Mas Débora se destacava e dominava sua posição, mostrando que a liderança feminina na Bíblia não era algo secundário. Pelo contrário, era fundamental. A cada decisão, ela solidificava o respeito que o povo de Israel tinha por ela, mostrando que a confiança que depositavam nela não era apenas por suas ações, mas por seu entendimento profundo do que cada pessoa passava, do menor ao maior. Sua liderança também era prática, o que era essencial em tempos de guerra e instabilidade. Como juíza e profetisa, Débora tinha um papel ativo, lidando com questões práticas e decisões cruciais. Ela inspirava o povo de Israel a resistir e a buscar uma fé que movesse montanhas, mesmo quando o horizonte parecia escuro. Em tempos assim, sua figura se erguia como um farol de fé e coragem bíblicos, uma verdadeira heroína bíblica que nos faz refletir sobre como as ações podem ter um impacto profundo. Com a pressão da opressão cananeia, Débora era a fortaleza que o povo tanto precisava, uma líder que sabia manter a serenidade e uma visão clara, independentemente do peso das circunstâncias. E não era apenas a sua firmeza que atraía o respeito de Israel, era também a sabedoria com que Débora guiava as pessoas. Ela sabia a importância de cada palavra e, mais do que isso, sabia o peso que elas carregavam. Suas decisões não eram precipitadas, e ela nunca agia de forma impulsiva, um exemplo de como a paciência e a clareza podem ser armas tão poderosas quanto espadas em tempos de conflito. Com palavras que tocavam a alma, ela cativava cada um ao seu redor, deixando claro que liderar era, acima de tudo, uma questão de coração, de responsabilidade e de uma visão que ia além do imediato, buscando a paz e o bem para o futuro do povo de Israel. Débora não assumiu sua posição por acaso, nem por uma mera escolha humana. O seu chamado veio direto de Deus, um chamado divino que carregava o peso e a responsabilidade de guiar uma nação inteira em um dos períodos mais sombrios da sua história. Imagine o que é receber uma missão assim, sabendo que cada passo dado ou decisão tomada não é por vontade própria, mas pela orientação divina. Débora foi chamada para ser uma líder, uma guia espiritual e uma guerreira em favor do seu povo, em um tempo em que Israel precisava desesperadamente de uma mão firme e de um coração que entendesse a dor e as dificuldades de cada homem e mulher. Sua história na Bíblia é marcada por essa convicção profunda de que, ao seu lado, estava o próprio Deus guiando cada movimento, cada palavra. E é nesse chamado que vemos o quanto Débora era singular. Não era comum que mulheres ocupassem posições de liderança como essa, e menos ainda que elas fossem escolhidas por Deus para algo tão grandioso. Contudo, a Bíblia revela que Débora, juíza de Israel, era diferente, alguém cuja fé e determinação a tornavam apta para o papel. Sua ligação com Deus era o que a fortalecia, o que a inspirava a tomar decisões que muitos poderiam temer. Ela sabia que, ao lado dela, estava o Criador dos céus e da terra, e com essa certeza, ela podia olhar para os desafios de frente. Israel estava sob a opressão cananeia, e o seu povo necessitava de uma liderança que viesse de Deus.
Débora, então, não só aceita esse chamado como se posiciona para cumpri-lo com toda a força de sua fé. Mas ela não estava sozinha nessa missão. Deus também escolheu Baraque, um líder militar que lutaria ao lado de Débora, formando uma parceria que ia além da estratégia militar. Débora e Baraque eram como duas peças de um plano muito maior, planejado por Deus para libertar Israel. E assim, ela se apresenta a ele com um convite, ou melhor, uma convocação divina. Por acaso, o Senhor não te mandou? As palavras de Débora soam como um lembrete de que aquela batalha era muito mais do que apenas uma luta por território. Era uma guerra pela fé, pela liberdade e pela restauração do povo de Deus. Baraque entende o peso das palavras de Débora, reconhecendo que ela fala em nome de Deus, e então, aceita o chamado para lutar ao lado dela. Essa aliança entre Débora e Baraque é um exemplo claro de como Deus trabalha através de pessoas, de como ele combina dons e talentos para alcançar seus propósitos. Débora, com sua sabedoria e conexão espiritual, e Baraque, com sua coragem e força, representam duas faces de uma mesma missão divina. Eles se complementam e, juntos, preparam-se para enfrentar o desafio colossal que se aproxima. E, assim, a história de Débora e Baraque começa a se desenrolar, com o povo de Israel observando e esperando que essa liderança, forjada no chamado divino, seja capaz de trazer a libertação. Eles marcham juntos, sabendo que a vitória dependerá não apenas das suas forças, mas do Deus que os enviou. Sob a liderança de Débora e a coragem de Baraque, Israel se preparava para uma batalha que parecia impossível aos olhos humanos. Imagine a cena: 10.000 guerreiros israelitas, sem grandes armas, sem carros de ferro, mas com uma fé inabalável de que Deus estava com eles. Diante deles estava Sísera, o poderoso comandante do exército cananeu, cercado por carros de ferro, símbolo da força militar de sua época. Débora e Baraque sabiam que, para vencer, não poderiam contar apenas com a habilidade humana. Precisavam de algo que fosse além de qualquer força terrena. Esse momento era um teste de fé e coragem bíblicos, onde cada soldado marchava com a confiança de que o Deus de Israel lutava ao lado deles. A fé de Débora era tão firme que ela não demonstrava hesitação ao encorajar Baraque e os guerreiros. Ela sabia que a força dos cananeus não era nada comparada ao poder de Deus. Foi então que ela declarou a famosa profecia: "O Senhor entregou Sísera em suas mãos." Essa frase, carregada de convicção e autoridade, dava ao exército israelita o impulso que eles precisavam. Era como se, naquele instante, toda dúvida desaparecesse, substituída por uma certeza quase palpável de que a vitória era possível. E Débora, ao lado de Baraque, liderava aquele exército com uma presença firme, como se ela própria já pudesse ver o desfecho daquela batalha antes mesmo de ela começar. Enquanto a batalha se desenrolava, a força que os cananeus possuíam em seus carros de ferro era surpreendentemente ofuscada. O relato bíblico descreve como Deus interveio de forma milagrosa, enviando uma chuva torrencial que transformou o campo de batalha em um lamaçal, impossibilitando a movimentação dos carros de Sísera. Os cananeus, que antes pareciam invencíveis com suas poderosas armas, agora se viam encurralados e indefesos. O que parecia uma desvantagem para Israel se tornava, pelas mãos de Deus, um cenário favorável. Débora e Baraque viam diante de si um exército inimigo desorientado, preso e vulnerável, e isso renovava as forças de seus guerreiros, que avançavam com uma determinação avassaladora. A vitória de Israel contra os cananeus foi uma demonstração clara de que a verdadeira força não reside em armas ou em números, mas no Deus que guia e protege. Os guerreiros israelitas, que ao início da batalha talvez estivessem receosos, agora marchavam com convicção, certos de que haviam sido instrumentos de um milagre. Débora, com seu olhar firme e a certeza em seu coração, presenciava o cumprimento da promessa de Deus. Ela sabia que aquela vitória não era apenas para o povo de Israel, mas um sinal de que Deus nunca abandona aqueles que confiam nele. A batalha épica de Débora e Baraque transformou-se em uma das histórias mais poderosas entre os juízes bíblicos, um marco de fé e de como o impossível se torna possível pelas mãos de Deus. A profecia de Débora era clara e direta. Uma mulher receberia a honra da vitória sobre Sísera. Mas quem imaginaria que essa mulher seria Jael, alguém aparentemente fora do campo de batalha? Enquanto Débora e Baraque conduziam o exército de Israel à vitória, Sísera, em desespero, fugiu, buscando refúgio em um lugar onde jamais imaginaria encontrar o cumprimento da profecia. Jael, esposa de Heber, acolheu-o em sua tenda com um comportamento que ninguém suspeitaria. Em uma época em que hospitalidade e respeito eram valores fundamentais, o comandante cananeu acreditava estar seguro ao aceitar o acolhimento de Jael. Mas a história de Débora e Jael estava prestes a se entrelaçar de uma forma que marcaria o destino de Israel. Jael ofereceu a Sísera leite para acalmá-lo e, como uma anfitriã,
demonstrava atenção e cuidado. Mas essa tranquilidade era apenas o prelúdio do que viria. A cena é de uma astúcia impressionante. Jael sabia que aquela era sua oportunidade de agir em favor de Israel e cumprir o destino que Deus havia traçado. Assim que Císera adormeceu, confiante de que estava seguro, Jael pegou uma estaca da tenda e o eliminou, tornando-se a peça final no plano de libertação de Israel. A coragem e a determinação de Jael revelam uma liderança silenciosa, mas poderosa, e mostram que, mesmo fora do campo de batalha, ela desempenhou um papel crucial na derrota do opressor de Israel. Esse desfecho é emblemático, pois marca o cumprimento da profecia de Débora de que uma mulher, e não um homem, traria o triunfo definitivo sobre o inimigo. Débora, em seu papel de profetisa, havia antevisto essa reviravolta, e Jael, em sua simplicidade e ousadia, foi um instrumento dessa vitória. O impacto do feito de Jael se espalhou por toda a nação de Israel, um testemunho de que, com Deus, as ações podem vir de onde menos se espera. Essa história de Débora e Jael inspira e desafia nossa compreensão sobre os papéis que cada um desempenha nos planos divinos, onde não é a posição, mas a disposição em obedecer que realmente importa. Quando a notícia da morte de Císera se espalhou, Débora e Baraque puderam ver a confirmação de que o chamado de Deus estava sendo realizado em todas as suas promessas. Israel, que antes vivia em temor sob o domínio de um inimigo poderoso, agora estava liberto. Jael, a mulher simples e ousada, era agora uma heroína bíblica, gravada na história de Israel como aquela que selou a vitória profetizada. O povo de Israel entendia que a liderança de Débora e a coragem de Jael não apenas salvaram o dia, mas também transformaram o futuro de uma nação. E assim, essa profecia cumprida reforça que, quando Deus faz uma promessa, Ele também provê os meios e os instrumentos para que ela se concretize, mesmo que eles venham de onde menos esperamos. Após a vitória monumental que trouxe paz e libertação ao povo de Israel, Débora e Baraque não deixaram esse momento passar despercebido. Eles reuniram o povo para um cântico de celebração, um louvor que ecoaria através das gerações. Esse cântico não era apenas uma canção comum, era uma expressão profunda de gratidão a Deus pela intervenção milagrosa e pela coragem de cada pessoa que se uniu nessa luta. Em meio a esse louvor, eles lembraram a mão poderosa de Deus em cada detalhe da batalha, e como Ele usou pessoas improváveis, como Débora, Baraque e Jael, para cumprir seu propósito. O cântico de Débora e Baraque é como uma narrativa de fé e esperança, onde cada verso carrega o peso da jornada, da angústia e da gloriosa libertação. Enquanto Débora entoava o cântico, ela descrevia os momentos de sofrimento e opressão, e como o povo havia clamado por libertação. Ela não deixava de mencionar as tribos que se uniram, as lideranças que aceitaram o chamado, e até os que hesitaram, mostrando que, no final, o triunfo não era mérito humano, mas uma resposta divina. Em cada estrofe, havia uma lembrança do que o povo de Israel enfrentou e de como, com fé e coragem bíblicos, puderam alcançar uma vitória que, aos olhos humanos, parecia impossível. Esse cântico é mais do que um louvor. Ele é uma lição viva de que a verdadeira força de Israel estava no Deus que os conduzia. Ao descrever a coragem de Jael, Débora reconhece publicamente o papel dessa mulher improvável e celebra sua bravura com palavras que exaltam seu feito. Débora não apenas conta a história, ela engrandece a importância de cada ato de coragem, demonstrando que, em tempos de crise, as ações de cada indivíduo fazem a diferença. Esse momento de louvor era uma lembrança de que Deus estava atento ao sofrimento do seu povo e que, mesmo quando tudo parecia perdido, Ele preparava o caminho para a vitória. E assim, o cântico de Débora e Baraque se torna uma memória viva para todo Israel, uma canção que não apenas lembrava do que Deus havia feito, mas fortalecia a fé para os desafios que viriam no futuro. Agora que você conhece a incrível história de Débora, a juíza e profetisa de Israel, a pergunta que fica é: o que você está fazendo com a coragem e a fé que tem? Você acredita que pode enfrentar os desafios da vida com a mesma força que Débora mostrou? Às vezes, basta um passo de fé para transformar completamente a nossa realidade. Que tal começar aplicando essa coragem em suas próprias batalhas? Pense em uma situação onde você precisa de uma decisão firme e lembre-se de que a liderança pode vir de qualquer lugar, até dos mais improváveis. E não pare por aqui. Se deseja continuar aprendendo sobre essas histórias bíblicas impactantes que transformam vidas, inscreva-se no canal e ative as notificações. Dessa forma, você não perde nenhum conteúdo e segue firme nessa jornada de aprendizado e inspiração. Afinal, a Bíblia está repleta de lições poderosas que podem mudar nossa vida. Vamos juntos? A cada palavra, Débora e Baraque imprimiam um testemunho de fé e inspiração para as gerações seguintes. O cântico de celebração transcende o momento e se torna um marco na história de Israel, lembrando a todos que, quando o povo se une em fé e coragem, Deus é fiel em responder.
Esse louvor é, até hoje, um símbolo da liderança feminina na Bíblia, do poder do chamado divino e da força que nasce de uma confiança inabalável em Deus. Com o cântico, Débora e Baraque selaram essa história como um tributo eterno ao Deus que liberta e àqueles que têm coragem de obedecer ao seu chamado.